Internautas do blog do Edson Silva, nós antecipamos os agradecimentos pela audiência que os senhores nos dispensam e nós vamos entrevistar hoje o deputado estadual Renato Roseno. É uma das figuras importantes da oposição na Assembleia Legislativa e da própria Assembleia Legislativa, com a presença significativa na tribuna da Casa e com importante contribuição que tem dado ao Estado do Ceará. Deputado Renato Roseno, agradeço antecipadamente a atenção do senhor em nos conceder essa entrevista e pergunto: como o senhor experimenta este momento de dificuldades para toda a população em razão desta pandemia e a Assembleia sem as suas especiais sessões plenárias presenciais, apenas com sessões virtuais? Primeiramente, Edson, eu quero agradecer a possibilidade de realizarmos esse diálogo, né, a deferência que você me faz nesse momento. Bom, eu queria me dirigir a você e aos internautas com imenso respeito para levar, me parece, duas reflexões. Uma reflexão é de que essa pandemia, ela inaugura, de fato, uma nova etapa nas sociedades humanas, né? Nós temos, digamos assim, o fim do grande século XX, né, que, portanto, aquele que se inaugura na Primeira Guerra Mundial, ele agora encerra, ou seja, a etapa da sociedade industrial e pós-industrial, né, a sociedade que ampliou a urbanização no mundo, né, que fez com que ampliassem-se os fossos de desigualdade, ao mesmo tempo que se ampliam também as potências, né, ricas. Portanto, a primeira reflexão é que nós não simplesmente estamos atravessando uma crise de ordem sanitária. Se você olha todos os cientistas políticos no mundo, eles estão dando conta de que nós precisamos inaugurar uma nova sociabilidade, ou seja, um novo projeto social e político que ele tenha alguns pressupostos. Um pressuposto é a revalidação dos ideários de Estado social e Estado-providência, ou seja, o que seria, sobretudo das classes populares, se não houvessem os sistemas únicos, os sistemas públicos de saúde, né, como nós temos aqui, com todas as limitações do nosso sistema único de saúde, o que seria, portanto, sobretudo daqueles que não têm acesso à saúde privada. O segundo pressuposto é a questão ambiental. Nós temos que pensar que a pandemia ela originou-se a partir desse desequilíbrio ambiental. Nos últimos 30 anos, foram 200 zoonoses que deixaram o seu ambiente natural e foram à espécie humana. Então, o coronavírus era isso, né? E o terceiro elemento é que as formas tradicionais da política elas vão passar por uma revolução, né? A democracia liberal representativa ela já vinha sendo questionada, né, desde o início do século XXI, mas agora mais fortemente há uma série de, digamos, crises, né? Uma crise ela advém do populismo autoritário, né, que tem crescido na Europa Central, na América do Norte e agora na América do Sul, a partir da eleição de 2018. Mas tem um outro elemento que atravessa a democracia liberal, que ela não guarda mais a legitimidade, né, que outrora já teve, de que seria a instância de coesão da sociedade, né? Então, eu particularmente sinto muita falta do debate, porque a partir do debate, eu sou minoria absoluta, que inclusive as minorias podem se colocar na esfera pública. Na ausência, inclusive, da possibilidade de realizar o debate presencial, nós temos que pensar as novas formas políticas que agreguem, inclusive, mais pessoas. Eu sinto muita falta do debate presencial e, sobretudo, da possibilidade de ecoar
né, determinadas lutas de bandeiras para as quais eu sou porta-voz. Então, a política, a partir desse período em que nós estamos, ela vai ter que também, né, aprender como coesionar e como ecoar, né, na ausência de debates presenciais mais permanentes, como é que a gente não reflui a democracia. O meu medo com a pandemia é que nós possamos dar espaço para teses totalitárias. É o que, inclusive, pode estar acontecendo no Brasil. Deputado, o senhor falou em revolução no modo de fazer política. Nós estamos aí nas portas de uma eleição municipal e o senhor pode ser um dos candidatos a prefeito de Fortaleza. Que aprendizado o senhor já tirou deste momento para fazer uma campanha, se for fazer, diferente da que o senhor já fez em Fortaleza? Campanha é comunicação. Você é um profissional experiente de comunicação. A comunicação ela já passou por uma revolução, que é a revolução da datificação, né? Houve uma migração da formação da opinião dos antigos monopólios de rádio e TV para essa multiplicidade das redes sociais, da comunicação datificada, da comunicação digital. A política acompanhou isso. Eu, particularmente, sou crítico ao ambiente das redes sociais, que, na minha avaliação, ele reduziu muito a qualidade do debate político e ele estimulou a formação de bolhas polarizadas, né? O ser social, sobretudo dessa sociedade datificada, ele tem menos apreço à diferença, ele tem menos apreço ao contraditório, ele tem menos respeito ao diferente, e ele só se sente seguro e confortável dentro de suas próprias bolhas. Esse é o grande desafio, por exemplo, para um projeto político como o qual eu estou, que é minoritário, que é, digamos assim, antissistêmico, ele, portanto, ele precisa quebrar preconceitos, ele precisa ser mais ouvido num ambiente em que as pessoas estão muito pouco abertas a ouvir, né? Inclusive, elas, digamos, recusam, né, o pensamento racional ocidental do penso, logo existo, e ela passa a dizer eu acredito, logo penso. Ou seja, as pessoas acreditam em coisas que, mesmo que os fatos demonstrem que não são verdadeiras, elas vão continuar acreditando. Essa é a era da desinformação. Né? Portanto, me parece que o grande desafio de qualquer campanha eleitoral é enfrentar a era da desinformação numa sociedade datificada. O papel do digital, o papel das redes sociais é muito grande. Agora, eu acho que né, sobretudo enfrentar a desinformação, enfrentar a manipulação, enfrentar a fake news e levar a informação de boa qualidade e uma proposta política que eu sei que hoje é minoritária, para que ela quebre, digamos assim, os muros aos quais ela está hoje circunscrita, para ir para audiências maiores. Portanto, qualquer campanha, seja a que eu faça, seja a que outros candidatos do pessoal façam, vai ter esse desafio, que é o desafio de uma sociedade, né, que está datificada, uma sociedade digitalizada, uma sociedade hoje em que a sua opinião pública se orienta muito mais pelas redes sociais. Repito, esse é um problema, sobretudo que as redes sociais elas criam bolhas. Furar as bolhas é o grande desafio. Deputado, esta decisão do Legislativo Nacional, porque partiu do Congresso, as assembleias, câmaras municipais, em suspenderem o recesso parlamentar do mês de julho, embora sejam apenas 15 dias, antes era realmente um mês, me parece que já podemos apontar como uma mudança ocasionada por esta pandemia, ou não? A mudança da rotina do trabalho legislativo, né, e também digamos, um certo distanciamento presencial das atividades da política, né? Bom, você já viu o plenário da Assembleia muitas vezes cheio. Lamentavelmente, na última década, ele tem estado muito vazio. Muito vazio. Eu estou falando das galerias, né, na verdade. Antigamente, o cidadão mais interessado na esfera política, ele acompanhava presencialmente até o parlamento. Essa é a origem do parlamento, né? É a antiga Assembleia, a ideia de que o cidadão, né, participava dos debates e dava a sua opinião. Hoje tem uma completa refração, né,
dessa participação cidadã. Repito, ela foi trasladada para o ambiente digital, para o ambiente das redes digitais. Eu acho, particularmente, isso perigoso, danoso à democracia. Eu acho que vai ter um aprofundamento nisso. Eu acho que, ao invés de sermos nostálgicos, né, ou seja, a saída não é simplesmente olhar o passado, a saída é pensar o seguinte: bom, como eu posso utilizar do ambiente digital para ofertar novos canais de participação? Alguns cientistas políticos têm chamado isso de democracia digital, democracia 2.0, né? Cidadania digital. Eu acho que uma nova geração política no mundo está antenada com isso, ela está antenada em como é que ela vai se aproximar da sociedade, da cidadania, se utilizando de canais em que a cidadania ela possa deliberar, ela possa ser escutada, ela possa... Hoje, né, um grande número de pessoas tem tecnologia bancária incorporada no celular. As pessoas fazem até transações bancárias, se inscrevem, né, em programas sociais, fazem transações com um certo nível de segurança. Por que a gente pode, né, facultar estas tecnologias para o ambiente da política? Para que, de fato, o representante, ao representar, ele pudesse ter, né, uma série de canais, né, mais diretos com a sociedade. Esta deveria ser uma oportunidade, né? Lembre que eu sou autor daquela lei que permite a assinatura eletrônica para projetos de iniciativa popular. A iniciativa popular de lei está prevista na Constituição do Estado desde 89, foi feito depois uma lei ordinária disciplinando os processos de iniciativa popular, no caso do Ceará, e nenhum projeto, de fato, nesses quase 30 anos de vigência do regramento da iniciativa popular, nenhum projeto de iniciativa popular formalmente atendeu aos critérios para poder tramitar, né? Então, me parece que nós temos uma alteração da agenda parlamentar, Edson, mas nós precisávamos aproveitar essa oportunidade para experimentar novos canais de democracia digital. Eu acho que isso seria bastante salutar para a renovação do espírito público. Deputado, particularmente em sendo o senhor realmente candidato a prefeito de Fortaleza, como é que o senhor vê essa campanha? Há disparidade de espaços para os candidatos? O seu partido insiste em permanecer sozinho? É melhor estar só do que acompanhado com outras legendas? Como é que o senhor faz? Como é que o senhor avalia esse momento aí de uma candidatura? Time que não joga não faz torcida. Eu acho que nós temos que, sabendo das regras do jogo, sabendo do nosso tamanho, nós temos que ter a ousadia de entrar em campo. Existem máquinas, veja, hoje o grupo hegemonizado pelos Ferreira Gomes, eles têm uma hegemonia, né, gigantesca. Eu não sei se o Parsifal Barroso, depois da União pelo Ceará, teve tanta hegemonia como tem hegemonia hoje, pelo número de prefeitos, número de parlamentares federais, parlamentares estaduais, governo do estado. Ou seja, é uma hegemonia muito, muito, muito sólida, né? Tanto é que eles desenvolveram uma tecnologia que é uma tecnologia já conhecida. Eles não lançam o candidato, né, digamos, com um tempo mais razoável. Eles deixam para o limite do prazo legal, porque sabem que a força da hegemonia, a força da máquina é tamanha que esse candidato, né, pode chegar a um possível segundo turno, né, com um certo nível de previsibilidade. Então nós temos uma máquina que é uma máquina muito azeitada, que ela vai reunir hoje, repito, né, 180 prefeituras do Ceará, né, 40 parlamentares estaduais, mais aí praticamente 19, 20 parlamentares federais, né, tanto na Câmara Alta como na Câmara Baixa. Então nós temos aí uma situação de muita concentração em torno de um grupo hegemônico. Esse grupo ele tem fissuras internas, né? Só que são fissuras regionais, né? Ou digamos assim, há um núcleo mais duro, né, que de fato é o que define as candidaturas mais importantes, a ocupação dos cargos mais importantes, e há, digamos, grupos mais secundários na definição dessa ocupação.
Por outro lado, você tem ali entre 15 e no máximo talvez um terço, né, de um eleitorado que está, digamos, estruturado por esse populismo autoritário, por aquilo que se convencionou chamar de bolsonarismo. Eu acredito que por aqueles motivos que eu já indiquei antes, né, a cristalização das bolhas, né, a cristalização de um certo pensamento, nada apesar de haver hoje uma queda, uma rejeição da presidência da República, o candidato que estiver alinhado com esse pensamento, ele também vai ter uma certa possibilidade, uma certa previsibilidade até de concorrer a um segundo turno, porque tem uma cristalização aí. Só que você tem, né, digamos, 50%, vamos dizer que essas duas, tanto a máquina hegemônica como a cristalização, né, mais vinculada ao populismo autoritário, transitem aí entre, vamos supor, 35% a 40% do total do eleitorado. Há 60% do eleitorado que está buscando alternativas. Nós temos que discutir com esses 60%. Por exemplo, né, nós, do PSOL, né, entendemos que nós podemos ser uma alternativa de uma esquerda para além do PT. Né? Recentemente, um colega de comunicação seu havia perguntado se nós gostaríamos de flertar com o eleitorado antipetista, que era um pouco o que o Ciro tem feito. Eu disse, não, nós queremos falar com um eleitorado progressista, crítico, pós-PT, né? Ou seja, está pensando o mundo para além do PT, que ele não olha simplesmente para trás de forma nostálgica, mas que ele olha para frente e ele pensa que o Brasil pode ter, pela sua complexidade, pela sua riqueza e pelo seu imaginário e pela necessidade, ele pode ter uma alternativa. Nós somos uma alternativa ainda pequena, mas crível, né? Ou seja, nós temos programa, nós temos tentado, né, nos colocar corretamente na esfera política, nós não fugimos do debate, né? Então, assim, me parece que são atributos necessários para criar uma alternativa. É isso que a gente está lutando, é isso que eu tenho feito no mandato parlamentar. Deputado Renato Rosendo, sou muito grato pela atenção que o senhor nos dispensou e sucesso no seu caminhar político. Edson, muito obrigado. Eu acho que é muito importante a gente se manter fiel à grande política, à boa política, porque a crise da sociedade só se resolve na política e não na antipolítica. Eu lhe agradeço muito. Tem alguns pressupostos fundamentais para uma sociedade democrática. A comunicação livre, a sociedade civil organizada, a livre circulação de ideias da academia, a arte, a cultura. É muito importante ressaltar esse papel que a comunicação nos permite nesse momento. Obrigado, deputado.